O suor escorre, molhando a testa e a nuca. Cada músculo do corpo protesta. Uma dor aguda pulsando em ritmo com o coração acelerado. É um grito silencioso, mas ensurdecedor. A mente traiçoeira junta-se ao coro, sussurrando palavras conhecidas, antigas. Pare, desista, você não aguenta mais. Mas não é só um sussurro, é uma risada, um escárnio. Você é fraco, sempre foi. Desista. A voz interior crítica, essa velha conhecida, tenta mais uma vez derrubar tudo. Ela se deleita no cansaço, na exaustão. Quer que eu desista, que eu me entregue, como tantas outras vezes. Mas não hoje. Não mais. Fraco? Fraco é quem espera por motivação. Fraco é quem condiciona a ação a um sentimento que vem e vai como brisa de verão. Fraco é quem acredita que precisa estar com vontade para fazer o que precisa ser feito. Essa voz, essa armadilha da mente, perdeu o poder que um dia teve. Hoje ela fala, mas eu não escuto. Ela zomba, mas eu não reajo. Não com palavras, não com discussões internas que só gastam energia. A resposta vem de outro lugar. É um olhar firme e direto que se recusa a vacilar. É um punho que se fecha, não em raiva, mas em uma determinação silenciosa, quase pétrea. Uma ação, não uma reação. O corpo dói, a mente tenta sabotar, mas a decisão já foi tomada. Não há espaço para negociação. A disciplina é a forja onde a vontade se tempera. É no desconforto, na repetição, na teimosia de continuar mesmo quando tudo grita para parar, que a verdadeira força é construída. Não é um dom, não é um talento inato. É uma escolha, feita a cada dia, a cada minuto, quando a motivação some e o vazio aparece. E a motivação, essa é uma amante inconstante. Ela aparece quando o sol brilha, quando a energia está alta, quando tudo parece fácil. Mas quando a noite chega, quando a chuva cai, quando o cansaço aperta, ela desaparece sem deixar vestígios, deixando um vácuo que a voz interior crítica adora preencher com suas mentiras. Mas e quando a motivação falha? O que acontece quando o ânimo se esvai e você se encontra sozinho, diante da tarefa, da meta, do desafio? É nesse momento que a sua essência é testada. É nesse instante que você descobre o que realmente te move, o que te sustenta. Não é o entusiasmo passageiro, não é o pico de energia. É algo muito mais profundo, muito mais sólido. É a disciplina. É o compromisso que você fez consigo mesmo, não com um sentimento, mas com um propósito. É a diferença entre o desejo e a realização, entre o sonho e a conquista. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários onde você está assistindo. A vida, antes desse ponto de virada, era uma sucessão interminável de começos e abandonos. Eu me lembro bem. Cada segunda-feira era um recomeço, um pacto silencioso comigo mesmo de que desta vez seria diferente. Eu começava uma dieta com fervor quase religioso. Durava 3 dias e sucumbia ao primeiro convite para uma pizza. Me matriculava na academia, ia uma semana, me sentia o campeão. E depois as faltas se acumulavam até a vergonha me impedir de ir de vez. Promessas vazias se empilhavam como escombros, cada uma delas um testemunho da minha inconstância. Sonhos desfeitos se tornaram a paisagem familiar da minha existência. Os dias eram iguais, um borrão monótono. Acordava e ia para um trabalho que não me desafiava, que mal pagava as contas e que me dava a sensação de estar apenas preenchendo um espaço, não construindo algo. As horas se arrastavam, pontuadas por pausas para o café e o olhar constante para o relógio, esperando o momento de ir para casa. Em casa, a rotina não era muito diferente. Televisão, redes sociais, talvez um livro que eu começava e nunca terminava. Os relacionamentos eram superficiais, conversas vazias sobre o tempo ou o último programa de TV. Não havia profundidade, não havia conexão real, porque eu mesmo não estava conectado comigo. A rotina era um ciclo vicioso de autossabotagem e arrependimento. Eu sabia o que precisava fazer para mudar, mas a inércia era um cobertor pesado, e a voz interior crítica sussurrava que era inútil tentar. Você vai falhar de novo. Por que se dar ao trabalho? E eu, ingênuo, acreditava. A procrastinação virou um estilo de vida, uma arte que eu dominava com maestria. O depois eu faço era o mantra que justificava a inação. O depois eu começo adiava o inevitável, que era nunca começar. E o depois nunca chegava. Nunca. Essa inação tinha um custo. Eu olhava no espelho e via um estranho. Não era a pessoa que eu sonhava ser, nem mesmo a pessoa que eu achava que deveria ser. Era alguém com o olhar cansado, com a postura curvada, com uma leve sombra de decepção nos cantos dos lábios.
Esse estranho no espelho me confrontava diariamente, e eu desviava o olhar, incapaz de encarar a realidade que eu mesmo havia construído. As tensões acumuladas não eram apenas externas, mas internas. Cada falha, cada desistência, deixava uma cicatriz. Eram rachaduras emocionais que se aprofundavam a cada promessa quebrada. A autoconfiança erodia como uma rocha sob a chuva constante. Eu duvidava da minha capacidade de fazer qualquer coisa, de manter qualquer compromisso. Acreditar em mim mesmo se tornou um desafio quase impossível. A culpa se instalava como um hóspede indesejado, mas permanente. Ela me pesava, me arrastava para baixo, me lembrava de todas as vezes que eu havia me decepcionado. Essa culpa era um fardo pesado, um lembrete constante de que eu não era bom o suficiente, que eu era fraco, que eu não tinha força de vontade. A voz interior crítica se alimentava dessa culpa, crescia com ela e se tornava mais forte, mais persuasiva. Ela me dizia que eu era um caso perdido, que algumas pessoas nascem com disciplina e outras não, e que eu claramente pertencia ao segundo grupo. E eu, sem ter uma ferramenta para combater essa narrativa, aceitava. Eu me resignava. Essa era a minha vida. Um ciclo sem fim de esperança e desilusão, de começos e abandonos. Eu estava preso, mas não sabia como sair. A motivação era uma miragem que aparecia no horizonte, me prometia um oásis, e depois desaparecia, deixando-me ainda mais sedento, ainda mais frustrado. Eu estava à mercê dos meus sentimentos, dos meus impulsos, da minha falta de um norte. A disciplina era uma palavra que eu ouvia, mas que parecia pertencer a um mundo distante, um mundo que não era o meu. Mal sabia eu que a resposta para sair desse labirinto estava bem na minha frente, esperando para ser descoberta. Não em uma explosão de motivação, mas em um compromisso silencioso e inabalável. Mas um dia, algo mudou. Não foi uma luz que se acendeu de repente, nem uma revelação divina. Foi um estalo. Um som quase inaudível, mas que ressoou no fundo da minha mente. Uma voz interior que pela primeira vez não era de crítica ou zombaria. Era um desafio. Chega, você merece mais. Não era um grito, mas um sussurro firme que cortou o barulho da voz interior crítica. Era a voz da minha própria essência, cansada de ser subjugada pela inércia e pela autossabotagem. Essa voz não pedia por motivação. Ela exigia ação. Ela não prometia facilidade, mas oferecia dignidade. Foi nesse momento que tomei a decisão de parar de esperar pela motivação e começar a construir a disciplina. Entendi que a motivação era um visitante, mas a disciplina seria minha companheira constante. Era hora de parar de ser refém dos meus sentimentos e começar a ser o capitão do meu próprio navio. A primeira coisa que fiz foi pequena. Em vez de adiar o despertador, eu me levantei na primeira vez que ele tocou. No dia seguinte, fiz o mesmo. E no outro. Não havia euforia, não havia pico de energia. Havia apenas a repetição de uma escolha, silenciosa e deliberada. O corpo, antes flácido pela inação e pela alimentação desregrada, começou a se fortalecer. Não de uma hora para outra, mas gradualmente. As primeiras caminhadas eram cansativas, os primeiros pesos eram pesados demais. Mas eu continuava. Não porque eu queria, mas porque eu havia decidido. A mente, antes dispersa em devaneios e preocupações inúteis, começou a focar. Eu comecei a bloquear um tempo específico para as tarefas que eu antes procrastinava. Não era fácil. A voz interior crítica ainda tentava me desviar, me lembrando de como era mais confortável ficar no sofá. Mas agora eu tinha uma ferramenta para combatê-la: a ação. Cada pequena vitória, cada tarefa concluída, cada compromisso mantido era um tijolo na construção da minha nova realidade. Os projetos que antes eram apenas ideias vagas, abandonados antes mesmo de começar, começaram a ganhar vida. Um curso online que eu havia comprado e nunca aberto, uma habilidade que eu queria aprender, um livro que eu sonhava em escrever. Tudo isso aos poucos saiu do reino do um dia para o reino do agora. A vida não se transformou por um milagre, mas através da ação consistente. Não era a inspiração passageira que me movia, mas a repetição diária, a teimosia de continuar mesmo quando o entusiasmo se esvaía. A transformação foi lenta, quase imperceptível no início, mas profunda. O estranho no espelho começou a desaparecer, substituído por alguém que eu reconhecia. Alguém com um brilho diferente nos olhos, um brilho de propósito. A culpa, antes uma sombra constante, começou a se dissipar, substituída por um sentimento de responsabilidade e orgulho pelas minhas escolhas. Mas a jornada não termina. A disciplina não é um destino, é um caminho. É um músculo que precisa ser exercitado diariamente. Há dias bons,
Dias em que a energia está alta e a ação flui naturalmente. E há dias ruins, dias em que a voz interior crítica ressurge com força total, dias em que o corpo dói, a mente tenta negociar, e tudo o que eu quero é desistir e voltar para o conforto do antes. A diferença é que agora há um compromisso inabalável. Nesses dias difíceis, eu não espero pela motivação. Eu me apoio na disciplina. Eu me lembro daquela voz interior que disse: chega, você merece mais. E eu a honro com a minha ação, por menor que seja. Faço o que precisa ser feito, não o que sinto vontade de fazer. A motivação te dá o impulso. A disciplina te leva à vitória. Escolha a sua arma.